Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu peço que você abra aí o 0303 Funções para Arrays. E a gente vai trabalhar agora com a manipulação dos nossos recursos de listas, vetores e tudo mais. Para começar, falando de manipulação, a gente precisa criar os nossos arrays. Eu vou criar um array autoindexado e vou criar um associativo também para a gente poder manipular durante a aula e ir entendendo os recursos, legal? Então eu vou dizer o seguinte, variável index será igual, ponto e vírgula, eu vou ter aqui, vamos botar as bandas, AC/DC, vou ter também a Nirvana e vou ter a Alter Bridge. Então temos três bandas aqui do cenário do rock no nosso Array Index. Eu vou também criar o mesmo array, só que ele vai ser um associativo, então ASSOC. Aqui a gente vai ter o seguinte, vou passar o meu primeiro key e ele vai ser um band 1. Vou pegar aqui o nosso key, vou passar ele mais uma vez aqui para a gente poder ter ele em todos os índices. Lembrando que se você definir um array com o mesmo índice, um substitui o outro, não vai criar mais de um. E agora a gente tem os nossos dois arrays para a gente poder começar a trabalhar. Eu vou vir aqui, vou dar um var_dump, variável index e variável assoc. A gente está debugando ambas aqui dentro do nosso var_dump. Vou atualizar. A gente tem aqui o nosso primeiro array com os seus próprios keys. E a gente tem o array onde a gente passou as nossas keys de identificação. Vamos começar a manipular acima do var_dump e a gente vai vendo a modificação em tempo real. A gente vai utilizar aqui primeiro a função unshift, que serve para você adicionar um novo índice no começo do seu array. Para isso, eu vou utilizar o array unshift, vou passar aqui qual que é o array que eu quero manipular e eu vou passar aqui um teste no var. Vamos atualizar, a gente tem lá um índice no começo chamado de teste. Eu também posso passar ele em branco e passar aqui um per_jam. Atualizei, a gente vai ter um índice em branco e o per_jam. E com essa função, então, a gente consegue aí adicionar novos índices ao começo de um array index, legal? Se eu quiser fazer isso na assoc ou associativo, eu vou fazer o seguinte, variável assoc será igual, vou adicionar os meus índices logo no começo, eu vou dizer que a band 1 ou 4 vai receber per_jam. E eu também vou ter aqui o band 5, que vai receber valor em branco, para a gente ter o mesmo exemplo, legal? Se eu atualizar agora, a gente reescreveu o nosso array, mas eu posso vir no final e somar com a própria soak. Então, eu estou de fato somando esses valores ao começo. A gente também pode utilizar aqui uma função para adicionar ao final. Então, quando eu tenho o array unshift, eu tenho também o array put. Vou passar aqui novamente o nosso index e vou simplesmente passar aqui um valor em branco para eu adicionar esse índice ao final. Também posso ter o mesmo exemplo aqui, assoc será igual a variável assoc mais, e aí a gente passa o índice ao final. Aqui, como a gente está utilizando o nosso próprio key, eu vou passar banda 6, vai receber um valor em branco. Então, atualizei, está aí o mesmo exemplo, tanto utilizando a função nativa, quanto manipulando ele diretamente. Agora, eu tenho também como remover os valores através de funções. Então, eu posso dar aqui um array shift na variável index. Vamos só colocar aqui o nosso var_dump abaixo para a gente poder visualizar. Posso identar meu código, atualizei. Você percebe que a gente removeu o primeiro índice lá. Posso fazer isso também na nossa soak. Nesse caso, não tem qualquer problema você utilizar a função, já que a gente está removendo e não trabalhando com keys e values, legal? Posso também fazer isso utilizando a arrayPop, que vai remover o último valor. Então, vou passar aqui a nossa index. Você vai ver que o nosso último valor que está em branco aqui vai deixar de existir. A gente também tem um valor em branco no segundo. Então, vamos manipular isso. ArrayPop na variável assoc, ou no array assoc, né? Atualizei, ambos estão tratados também. Ok? Agora a gente tem também um cara chamado ArrayFilter, que faz o filtro de valores que não estão preenchidos na nossa variável. Então aqui na nossa index a gente já tem ele totalmente filtrado, né? Vamos fazer o seguinte, array unshift, vou voltar aqui um valor em branco, então vou passar o index, vou passar aqui um valor que não tem valor na verdade, né? Para a gente ter em ambos aí o que tratar. E aí para eu fazer
essa limpeza, digamos assim, eu vou vir logo abaixo, vou dizer que a variável index será igual array filter na variável index. Esse filter vai eliminar qualquer índice que não tiver um valor. Você percebe que na index já foi. Eu vou reescrever também aqui a nossa variável assoc, eliminando qualquer índice sem valor dela também. Então essas são as funções que a gente tem aqui para manipular o nosso array. A gente consegue adicionar novos índices, remover novos índices. A gente tem também como mexer na ordem dos nossos índices em um array que já foi criado anteriormente. A gente vai fazer isso na parte de ordenação. Eu vou ter aqui, então, mais um var_dump repetido, só para a gente ir acompanhando como no primeiro exemplo. E aí eu vou começar a fazer essas ordens aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a variável index será igual array underline reverse na variável index. Nesse momento, a gente tem aqui o per_jam por primeiro. Se eu atualizar, o outer_bridge sobe. Então a gente está simplesmente invertendo a ordem. Vou fazer isso também na soak, variável assoc, vai inverter a própria soak, atualizei, o ACDC desceu, outer_bridge está em primeiro. Além de reverter, eu tenho recursos aqui para ordenar esses valores. No caso eu queira aqui uma ordem por valor ou por índice, enfim. Eu posso utilizar aqui para ordenar pelo valor e manter os índices, ou seja, por mais que eu tenha aqui o valor alterado, os índices não vão ser afetados, eu vou utilizar a função assort. E eu vou passar aqui a index. Agora você vai perceber o seguinte, atualizei, automaticamente a gente está ordenando pelo valor, a gente está levando em consideração aqui, obviamente, o alfabeto, e aqui a gente tem lá, ó, 2, 0, 1 e 3. Então o key não é afetado. Eu posso utilizar o mesmo assort na nossa lista associativa ou na soak. Vou atualizar, percebe que a gente tem banda 1, banda 13 e banda 2. E quando a gente utiliza essa função, automaticamente ele atribui isso ao array. Você percebe que a gente não precisou reescrever ele como no array reverse, por exemplo. Ele faz isso automaticamente para a gente, tá? Então cuidado quando você for atribuir aí uma ordenação nas suas listas. Agora a gente tem também como fazer essa ordem pelo índice ou pelo key que a gente está utilizando no nosso array. Para isso eu vou utilizar o ksort, vou pegar aqui o nosso index, atualizei, agora ele pega exatamente a ordem dos nossos índices novamente, ignorando o valor. Eu também posso utilizar um krsort, que vai inverter essa ordem. Então eu passo o index novamente, e aí, atualizando, a gente vai ter 3, 2, 1 e 0. Obviamente que esse é mais utilizado quando você tem um array por index e não associativo. Aí eu posso também ordenar pelo valor e reindexar o meu array. Eu faço isso com o sort na variável index. Atualizei, você percebe que agora as bandas estão ordenadas aí alfabeticamente e eu reindexei as minhas index aqui. E eu posso fazer isso também ao contrário, utilizando o rsort, variável index. Então nesse momento aqui, enquanto ACDC é 0, se eu atualizar, agora per_jam é o índice 0. Essas são as funções que você tem então para ordenar os seus arrays. E a gente tem também como fazer verificações, né? Ou seja, descobrir se a gente tem um valor, se a gente tem um índice, se a gente pode validar uns dados. E isso é muito importante pelo seguinte, quando você vai fazer, por exemplo, um formulário de cadastro de um usuário, ou um formulário de cadastro de um blog, ou um formulário de login, você vai receber os dados na sua aplicação por um array. E aí você tem que verificar se esses dados estão corretos. Para isso a gente tem que entender que a gente pode separar primeiramente o key do values. Como que a gente faz isso? Posso vir aqui dar um var_dump, vou entrar aqui com uma lista nova, vou dizer o seguinte, array keys na variável, vamos usar aqui a soak, array values na variável assoc. Então eu estou dizendo o seguinte, tenho as chaves ou os índices e tenho apenas os valores. Vamos descer aqui e atualizar, nosso primeiro array vai criar um novo array, obviamente, a gente tem lá as nossas keys. No segundo, a gente tem apenas os values. E a gente tem também como verificar um valor ou uma chave dentro de um array. E a gente tem uma função rápida e otimizada para isso. Para eu poder verificar, eu tenho que fazer uma condição. Então eu vou abrir aqui um if e vou passar aqui o in_array, que é a nossa função. Nosso primeiro parâmetro aqui é o needle, ou seja, o ponteiro, que é o que eu quero descobrir dentro do meu array. Eu vou verificar aqui a existência de JC_DC, legal? O nosso segundo parâmetro aqui é o hash key, que seria de fato
o nosso array. Aqui, se eu estiver pesquisando por um índice, eu vou passar array, keys e vou passar a nossa soak. Como no caso eu estou pesquisando por um valor, eu vou passar simplesmente o assoak. Com isso aqui você pode verificar em um envio de formulário se os campos estão corretos, se ele enviou o e-mail, a senha e todos os dados que são obrigatórios, legal? Bom, sendo assim, se existir esse ACDC no meu e-mail, e existe, eu vou dar um eco aqui em P, vou fechar esse P, né, o nosso parágrafo, e vou exibir um cause em back, da música Back in Black, legal? Atualizei, cause em back. Então, a gente tem o AC/DC dentro do nosso array. E além de fazer verificações aqui, a gente poderia também manipular da seguinte forma. Vou colocar aqui abaixo, a gente tem como fazer o seguinte. Primeiro, variável arr toString. Eu vou converter o meu array em uma string. E eu vou separar cada um dos índices por uma vírgula. Eu vou utilizar para isso o implode, vírgula, espaço, variável assoak. Echo, eu curto, variável array toString e muitas outras. O que a gente fez aqui? A gente implodiu por vírgula cada um dos índices do nosso array. E com isso a gente tem uma string convertida. Eu curto AC/DC, Alter Bridge, Nirvana e muitas outras. Resumindo, a gente tem agora, vamos colocar aqui também em tela, o nosso arr toString, que não é mais um array, né? Ele passa a ser uma string de fato, separando índices por vírgula e espaço. E da mesma forma que eu tenho como implodir ele em uma string, eu tenho como explodir uma string em um array. Como que eu faço isso? Vamos só passar o vardump aqui direto, explode, aí eu tenho que pegar um delimitador, nesse caso é o vírgula espaço, que é o que a gente tem entre cada uma das strings aqui, e eu simplesmente passo a variável arr toString, que é quem eu quero explodir e transformar em um array. Atualizei, ele volta a ser um array novamente. Para concluir essa aula com chave de ouro, vamos fazer um exemplo prático aqui que eu poderia utilizar em uma aplicação para povoar um pequeno template HTML também. Então vou dizer o seguinte, variável profile será igual, name recebe Robson, vou ter aqui o company, que vai receber up inside, vou ter também aqui o mail, que vai receber cursos@upinside.com.br. Esse aqui é o meu profile, o meu perfil na Up Inside, legal? Agora a gente vai criar aqui o template HTML para exibir esses dados da nossa aplicação. Então vou dizer o seguinte, variável template será igual, vou abrir aqui 3 sinais de menor, eu vou botar um TPL, pode ser, para delimitar aí o nosso template. Tudo que vem aqui dentro passa a ser código da template. Article, vou fechar ele aqui. Vamos dar 4 espaços mantendo a indentação. Agora eu vou ter aqui um H1. Vou abrir e fechar 2 chaves, que é um padrão muito utilizado aí por componentes de template. A gente vai ver durante o curso como utilizá-los também. E eu vou botar aqui um name, que é o que eu vou pesquisar para fazer a substituição. Além disso, eu vou ter um parágrafo. Vou novamente abrir e eu vou passar aqui o company. A gente está criando aqui algumas chaves para que a gente possa substituir depois. E aí, por fim, vou passar aqui um BR, Enter novamente, e vou passar aqui o meu mail. Então, um template HTML bem simples. Obviamente, aqui eu poderia passar um link com o nosso e-mail, por exemplo, a href igual, passo ali um mail to, e-mail, título, enviar e-mail para name, e aqui enviar e-mail. Aí sim a gente tem um template aí mais organizado, um padrão, e que se a gente estiver listando, por exemplo, 1000 usuários, a gente mudando esse template, a gente muda o comportamento de todos eles. Agora vamos tentar converter de fato esse template para algo utilizável e povoar ele com os dados do nosso profile. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um eco aqui na variável template, para a gente ir debugando e vendo a alteração, e a gente tem lá name, company e enviar e-mail. Esse enviar e-mail não vai funcionar porque a gente está mandando para chave e-mail. Então vamos lá. Logo abaixo aqui, eu vou dar um eco em str replace array underline keys na variável profile, array underline values na variável profile, vírgula na variável template. O
que eu fiz aqui, gente? A gente está pesquisando na nossa template as chaves da profile, que é name, company, e-mail. E se encontrar, substituindo pelos valores, que é o que a gente tem formatado no profile. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos lá, atualizei, a gente tem lá a substituição, mas a gente não está levando em consideração o templating. Para isso funcionar corretamente sem maiores tratamentos, a gente poderia fazer a mesma situação aqui nos keys. Atualizei, aí sim a gente vai ter a substituição correta. Mas, obviamente, quando a gente busca esses dados em um banco, ou quando a gente tem esses dados de usuário, eles não vão vir com as chaves. Isso a gente tem que tratar na aplicação, legal? Então, vamos fazer isso logo aqui abaixo. Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a variável replaces será igual a implode, e aí eu estou implodindo mais uma vez o meu array. Estou utilizando aquilo que a gente acabou de ver. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir e fechar aspas duplas, e vou abrir chaves. Vou passar um e comercial, e vou fechar e fechar. Então, cada um dos meus índices aqui vai ter esse HTML de separador. Aí eu vou ter aqui array, underline keys, variável profile, e vou finalizar. Vamos dar um eco aqui na variável replaces para a gente ver como que isso está ficando. Atualizei. Opa, faltou aqui o fechamento de um parênteses, né? Então a gente abriu o parênteses do implode, fechou aqui o parênteses do implode e o fechamento do parênteses do profile. Legal. Atualizei, tá lá. A gente tem name, a gente tem o company que a gente já formatou corretamente, então ele já está no padrão que a gente precisa, e a gente tem o mail aqui que está faltando o fechamento. Então, para eu completar essa minha formatação, eu vou colocar aqui no começo, com uma concatenação, a abertura inicial. E lá no final, concateno novamente e boto o fechamento final. O que a gente tem agora? Name, e-comercial company, e-comercial e-mail. Só que a gente precisa ter esse cara aqui em um array para fazer a substituição e utilizar esse mesmo exemplo. Como que a gente faz para transformar isso em um array novamente? A gente explode ele. Então eu simplesmente posso vir aqui e fazer o seguinte, var_dump, explode, e quem que pode separar eles corretamente? O e-comercial que a gente criou. Então eu vou dar um explode no e-comercial, na nossa variável replaces, ponto e vírgula, atualizei, tá aí o nosso array agora respeitando as chaves. Olha que interessante. Bom, vamos utilizar isso agora na prática, mesclando com o nosso template. Então eu posso comentar aqui esse nosso pequeno manual, e vou dar um eco em string replace novamente. Vamos dar um enter aqui para a próxima linha. E agora a gente tem que primeiro fazer aqui o search. O que eu quero encontrar? Explode e-comercial na variável replaces. Então, exatamente o que a gente fez aqui. A gente está pegando aqui a pesquisa dos campos já com as chaves. Pelo que eu quero substituir? Array values na variável profile. E onde que eu quero substituir? Na variável template. Pronto. Está aí o nosso template substituído. Atualizei. Está lá, Robson, company up inside. Se eu passar o mouse em cima aqui, enviar e-mail para Robson, e ali embaixo você já vê o mail to cursos@pinside.com.br. Então, quando a gente começa a manipular arrays, quando a gente começa a manipular as nossas strings, e assim começa a conseguir brincar com esses dados de uma forma que a gente consiga construir a aplicação, é quando a gente começa realmente a programar. Então, por isso que é muito importante a gente entender bem esses fundamentos, esses conceitos, colocar em prática, brincar com o código aqui, para que na hora que a gente começar a desenvolver a aplicação de fato, você já esteja aí familiarizado com as funções e com o funcionamento do PHP. Concluímos então aqui os nossos estudos sobre as funções que nos permitem manipular e tratar os arrays. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.